dia a todos e a todas. Vamos continuar então a nossa segunda videoaula sobre a ordem Lepidoptera. Acompanhe. Eu separei para vocês as principais lagartas, né, que atacam as plantações, que são da ordem Lepidoptera. Então aqui a gente vai falar um pouco sobre a Grafolita molesta. Ela trata-se de uma praga comumente encontrada nos estados de São Paulo e Rio Grande do Sul. O adulto é um microlepidóptero de coloração cinza, como vocês podem ver aqui nessa figura, e distintas manchas escuras na asa anterior. Tem ocorrência nas culturas de ameixa, damasco, maçã, pera, pêssego, possui especial importância econômica, principalmente no pêssego, tá? Aqui, como vocês podem ver aqui, o que é que ela faz aqui com o pêssego. Quais são os danos que essa lagarta faz? Os prejuízos são causados pelas lagartas, lógico, né? Que é a fase que realmente causa um dano bem agressivo. Atacam os ponteiros, ramos e frutos. Como vocês podem ver aqui, ó, os ponteirozinhos sendo atacados. Então, aqui ela atacando esses ponteiros, não passa nutriente para a planta, para a parte aérea. E aí a planta ela não consegue sobreviver, ela morre mesmo. As lagartas, elas procuram os tecidos mais tenros para penetrar, iniciando nessa fase a construção de galerias no interior dos ramos, e elas podem provocar um murchamento e consequente secamento ou morte das plantas. Os danos tornam os frutos impróprios para comercialização, porque olha aqui o fruto da ameixa. Quem é que vai querer comer isso aqui? Pelo amor de Deus. Tanto fora, né? Como dentro. Já pensou aqui comendo e aparecer um negocinho desse? Bonito. Então, esses danos que elas fazem, não tem como comercializar. O controle que pode fazer, eu não vou falar muito de controle nessa fase aqui, dessas aulas, dessas videoaulas, porque a gente vai lá na frente falar só sobre controle de pragas e doenças. Mas eu vou adiantar aqui para vocês que vocês podem fazer a colheita dos frutos atacados e queimá-los. Para o controle químico, deve fazer um monitoramento populacional dos insetos. Você pode usar armadilha, como também feromônio sexual, sintético, né, que você compra, e aí atrai as mariposas, né, que são os adultos dessa lagarta. O controle deve ser executado quando o nível de controle de dano econômico seja atingido, que a gente já falou sobre o nível de dano econômico, com a captura de 30 mariposas por armadilha por semana. E tem que fazer pulverizações com inseticidas específicos recomendados para as culturas. Então, quando há um nível de dano econômico, você tem que fazer o controle. Tem uma lagartinha aqui muito conhecida, a falsa medideira. Aqui ela pode ser reconhecida por esses pontos pretos ao longo do corpo, linhas brancas longitudinais. Tem aqui um par de pernas caudal e 2 pares de pernas abdominais. E essa lagarta, ela é desfolhadora, como vocês podem ver nessas figuras. Deixa só o graveto. Atacando folhas e destruindo o limbo foliar. O limbo é aqui a parte da folha, né? Quando os jovens, no primeiro e segundo insta, mais ou menos, apenas raspam as folhas, à medida que crescem, a lagarta, né, no caso, dessa lagarta falsa medideira, ela consome o limbo, deixando as nervuras da folha. O que é a nervura, gente? A nervura é isso aqui, ó. Essas, como se fosse o esqueletozinho, né? São essas nervuras. Então, fica consumindo o limbo, né? Que fica entre essas nervuras, deixa só o gravetinho, só as nervuras da folha, proporcionando um aspecto característico de folha rendilhada. Fica até bonito, né? Mas para o produtor é choro. Tais características diferem do dano causado por outras lagartas desfolhadoras que consomem a folha toda. Então, a diferença dessa lagarta para outras é que as outras lagartas elas consomem a folha toda e a falsa medideira deixa esse rendilhamento. As fêmeas depositam os ovos preferencialmente na superfície inferior das folhas de soja. Então, é na superfície inferior, ninguém vê, é embaixo aqui. Aqui
a superfície superior e embaixo da folha inferior. Por isso que tem que ficar fazendo monitoramento, olhando em cima e embaixo da folha. Cada fêmea, para vocês terem ideia, pode pôr de 300 a 1000 ovos durante a sua vida. Mas, em média, esse número fica próximo a 700 ovos. As lagartas, elas eclodem de 3 a 5 dias após a oviposição, então é muito rápido. Colocou o ovinho, a mariposazinha aqui, bonitinha, você vê ela voando na sua plantação de soja, é porque tem lagarta lá, viu? Então, colocou o ovo, 3 a 5 dias depois, já tem no caso, as lagartas, ela eclodem de 3 a 5 dias após a oviposição. Depois, então, colocou o ovo, as lagartas aparecem de 3 a 5 dias. A duração da fase larval varia de 13 a 20 dias, que é essa fase que acaba com tudo, né? E podem ocorrer de 5 a 6 ístares durante a fase larval. Após essa fase larval, as lagartas elas entram na fase de pupa, que dura em média de 7 a 9 dias, até virem os adultos, né, da mariposa. A duração de um ciclo total de ovo até adulto varia de 27 a 34 dias, então é muito rápido. Do ovo até a mariposa é de 27 a 34 dias. Tá ok, gente? A lagarta do cartucho, chamada de Spodoptera frugiperda, essas lagartas recém-eclodidas raspam as folhas e se alojam no cartucho. O cartuchozinho é aquela folhazinha do milho fechada, onde se observam seus excrementos. Excremento sabe o que é, né, gente? É o cocôzinho amarelinho, aquele cocôzinho amarelinho que fica, que eu acho que eu mostrei até para vocês, uma vez lá na plantação de milho que tinha lá no IFP. Então, pela destruição do cartucho, principalmente nessa fase próxima ao florescimento, pode causar danos expressivos que se acentuam em período de seca. Acaba com tudo mesmo. Então, os danos são maiores quando o ataque ocorre em plantas com 8 a 10 folhas, que ela está começando realmente a se desenvolver. E essa espécie ataca preferencialmente o cartucho, por isso que é chamado de lagarto do cartucho. Mas também pode ser encontrado atacando plântulas. Plântulas é quando ela está pequenininha ainda, com hábito semelhante ao da lagarta rosca, espigas, e também elas perfuram a base da planta, atingindo um ponto de crescimento e provocando o sintoma de coração morto. Então, como é que a gente faz o controle? Tratamento de sementes, controle nas fases iniciais da cultura, aplicação de inseticidas sistêmicos, tem também controle agroecológico, que eu vou falar mais lá na frente, porque se eu começar a falar de controle aqui, a gente não consegue terminar nossas aulas. Então, em condições de déficit hídrico, os tratamentos devem ser suplementados com pulverizações direcionadas para a região do cartucho. Tá, gente? Aqui é só para mostrar para vocês. Aqui é a mariposazinha da lagarta do cartucho, que é a fêmea, acima, e aqui, ó, é o macho. Aí aqui tem as lagartazinhas, que acabam com tudo, e aqui a presença delas comendo o cartucho. Muito legal, interessante. Outra lagarta bem conhecida é a Lycoverpa armigera. Essa lagarta é uma das principais pragas prolíficas das culturas do mundo e é exótica para o Brasil. Prolífica porque elas atacam várias culturas, né? Ataca diversas culturas, mas no Brasil principalmente a soja, milho e o algodão. O dano é maior nessas culturas aí. Então, as vias de ingresso da Lycoverpa armigera nas plantas são a parte aérea. No caso, flor, folha, gemas, fruto, vagem. Os estágios imaturos alimentam-se em todos os estágios de desenvolvimento da planta, danificando todas as estruturas. As larvas, no caso as lagartas, né, atacam ramos, flores e cápsulas de sementes. Então, aqui é só para mostrar para vocês como é que é uma lagartinha de Helicoverpa. Ela tem essa protuberância em forma de cela, inúmeros pelos brancos aqui na frente e o tegumento levemente coriáceo. Aqui são danos da Helicoverpa numa folha de soja e aqui danos numa espiga de milho. Então, ela sai atacando tudo. Os adultos dessa Helicoverpa, eles podem ser monitorados, que é uma mariposazinha, viu? Utilizando armadilhas luminosas, como também armadilhas escadas com seu feromônio sexual.
Então, nessas armadilhas luminosas são coletados machos e fêmeas do inseto, enquanto nas armadilhas de feromônio são capturados apenas os machos, porque coloca o feromônio da fêmea, né, para atrair. Sintético. A intensidade da captura desses adultos, dessa licoverpa, numa determinada área fornece previsão do potencial da ocorrência do ovo e da lagarta, e, consequentemente, os danos dos cultivos na região. Então, para que a captura dos adultos nessas armadilhas tenha uma importância como instrumento orientador do manejo, é necessário, gente, que os valores dessa captura sejam correlacionados com os valores de amostragem de ovos e também da lagarta na planta, em tempo real nos dias subsequentes a esta captura. Então, você tem que fazer o monitoramento realmente, indo semanalmente, quando está nessa fase, realmente indo todos os dias para fazer o monitoramento e controlar esse inseto e essas larvas, que são chamados de pragas quando atinge o nível de dano econômico. A lagarta rosca, chamada de Agrotis Y, ela ataca a maioria das hortaliças da soja e os adultos são mariposas de 35 milímetros de envergadura, como pode ser visto aqui nessa figura. Este inseto ele apresenta uma capacidade grande de danos, porque ela vive enterrada, a lagartinha aqui ela vive enterrada a pequenas profundidades no solo, junto às plântulas, e ela sai à noite para cortar as plântulas rente ao solo. Olha que danadinha, né? Vocês estão vendo aqui? Ela sai à noite e ela corta aqui, ó, rente ao solo. Acaba com a planta. Então, em plantas mais desenvolvidas, pode provocar um sintoma de coração morto, porque elas abrem galerias e provocam perfilhamento excessivo, gerando muita touceira. Então, sua ocorrência pode estar associada a uma presença de plantas hospedeiras na lavoura antes da semeadura. Então, se você já está plantando, você planta, no caso, sei lá, uma cucurbitacea, um melão, e aí já está atacado antes, né? Então, você tem que fazer o controle antes de plantar novamente. Por isso que é bom fazer a rotação de culturas, né? Plantar um milho, plantar uma cultura totalmente diferente para que não ocorra esse dano novamente dessa lagarta rosca, porque ela se esconde. Então, sua ocorrência pode estar associada a uma presença de plantas hospedeiras na lavoura antes da semeadura, e um controle que pode ser utilizado em áreas com histórico de incidência de praga é recomendado o tratamento de sementes com inseticidas sistêmicos. Então, antes de plantar, a sementezinha ela já está tratada. Então, ela elimina antecipadamente as plantas invasoras hospedeiras, porque as mariposas, elas preferem colocar os ovos delas em plantas ou resto de cultura ainda verdes. Então, retira essas plantas hospedeiras para que não ocorra essa oviposição. Em áreas menores, é recomendado também a distribuição de iscas preparadas à base de farelo. E aí, gente, só para vocês terem ideia, uma fêmea pode colocar em média 1000 ovos. Então, é muito agressiva essa lagarta rosca. Outra lepidóptera bem agressiva é a traça da bananeira, outra praga, né? Os danos são muito variáveis em função das condições climáticas. Em certas áreas, esses prejuízos eles podem alcançar mais ou menos de 30% a 40% do crescimento realmente da cultura. A formação de galerias na polpa, provocando o seu apodrecimento, como o nome diz, né? Traça da bananeira. Então, ela forma a galeria na polpa, aí provoca o apodrecimento da bananinha e, consequentemente, esse produto não vai ser comercializado, né? Porque, além de causar a queda das plantas, também pode destruir o cilindro central dos rizomas. Possibilita também o aparecimento de doenças da parte aérea e provoca uma quebra dos pecilos das folhas porque tem a infecção secundária causada por essa traça. E também seca os cachos da banana. Os prejuízos são mais acentuados se os frutos forem destinados à exportação, porque os países importadores eles rejeitam essa mercadoria atacada. Então, como vocês podem ver aqui, a mariposazinha, né, adulta, que coloca os ovos, e aí essa aqui é a lagarta, que é a fase larval, a pupa dela
e ela atacando a banana. Para a gente finalizar a ordem Lepidoptera, a gente vai falar um pouco sobre a larva minadora. Acho que vocês já devem ter visto na melancia, no melão, esses riscozinho branco, né? Esse risco branco. É a larva minando aqui na folha. Então, são insetos cujas larvas causam prejuízo nas culturas da batata, berinjela, feijão, melão, melancia, pepino, pimentão e tomate. As larvas, elas abrem minas, por isso que é chamada de minadora, no interior do parênquima foliar, e se alimentam dos tecidos, destruindo parcialmente ou totalmente a folha, provocando o seu secamento. Então, ela suga tudo ali. Em determinados casos, quando o ataque é muito intenso, elas podem prejudicar o desenvolvimento da cultura. Então, vocês podem ver aqui, ela fica dentro realmente da folha, fazendo essas galerias e acabando com a folha e a taxa fotossintética dela. Diminuindo a taxa fotossintética, diminui também o crescimento e produção da planta. Finalizamos as nossas videoaulas sobre a ordem Lepidoptera, a ordem das mariposas e das borboletas, e espero que tenham gostado. Bons estudos a todos, boa semana e até lá!